do mar, para te coroar, vim de lá. Oi, povo! Tava com saudade? Vocês estavam falando, vão falar assim, não, na verdade, eu não tava com muita saudade. Tava com saudade, não tava? Tava ou não tava? Sabe de quem é essa música? Do Reino das Águas Claras, do Jorge Versilo. E por que será que eu coloquei essa música pra vocês? Por que será? Será que é porque a gente está em agosto? Já estamos em agosto, pessoal. Será que é porque a gente está em agosto e agosto é o mês do folclore? Acho que sim, né? Então é por causa disso. Essa música do Jorge Versilo, como eu falei, Reino das Águas Claras, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que quem criou foi o Monteiro Lobato. Isso aí. Nós vamos começar o módulo 3, tá bom, pessoal? E o módulo 3 inteiro vai mencionar, vai falar sobre algumas lendas, cantigas, todas com referência ao folclore. E a tia Cris e a tia Lu têm um monte de ideias legais, né? Pra gente poder trabalhar ao longo desse bimestre aí. Aí, ao longo da semana, dessa da outra, a gente vai passando algumas novidades para vocês, tá bom? Bem, as provas passaram, acho que foi bem legal, todo mundo entregou no tempo certinho, né? Acredito que a grande maioria entregou. E a gente vai manter esse formato, tá? A gente teve alguns elogios, foi muito bom. Esses feedbacks, quando vocês retornam isso pra gente, isso é bom, porque a gente consegue melhorar o trabalho para vocês também. E a gente vai continuar esse bimestre, a gente vai tentar reduzir um pouquinho dos trabalhos e aí a gente vai fazer naquele formato lá que a gente fez as provas, tá bom? E só que assim, não tem como fugir dos trabalhos enviados por e-mail de artes e religião, certo? Só que aí a gente aproveita para poder, juntar artes, religião com de repente outras matérias e facilitar também vocês. Até porque a gente sabe também que muitos pais, muitas mães já voltaram a alguns trabalhos, né? Alguns trabalhos já voltaram ao normal e aí vocês provavelmente vão ficar com outras pessoas em casa. Enfim, a gente vai começar hoje o módulo 3, português, já tá a página ali, ó. A gente vai trabalhar a página 8 a 17. Combinado? Então vamos lá. Na página 8, a gente vai olhar assim, ó. Tá? Deixa sempre o livro aberto assim, tá bom, pessoal? Porque daí a gente consegue visualizar todas as imagens, tá bom? Vamos lá. Capítulo 7, nosso folclore. Ao longo de todos os capítulos a gente vai trabalhar lendas, cantigas, tá? Vai ter, de repente, falar sobre culinária, danças. A gente vai fazer um trabalho muito legal de parceria com a tia Cleide. Ou seja, vai ter outras matérias sem ser de música, que ela vai estar trabalhando junto com a gente, tá bom? Então vamos lá. Iara, Saci, Curupira, Poto. Esses e outros personagens do nosso folclore não pertencem só à imaginação do povo que os criou. Eles fazem parte da nossa história e da cultura brasileira, tá? Então, nós temos vários personagens aí. Nós temos o Saci, a Mula, o Boto, a Iara, o Curupira e o Boitatá. Tia Cris, a Iara é a sereia? Sim, a Iara é a sereia, tá? Já vou falar sobre ela mais, tá? Porque não foi à toa que eu botei a música do Reino das Águas Claras aqui, certo? Que personagens folclóricos são retratados nessa imagem? Acabei de falar para vocês, né? Que é o Curupira, Boitatá, Iara, Boto Rosa, Mula Sem Cabeça e o Saci Pererê. O que você sabe sobre as nossas narrativas folclóricas? Então vamos lá. As histórias do folclore brasileiro. Então, todas essas histórias, elas vêm passando de geração em geração. Como assim, tia Cris? Vem passando de pai para filho, ou seja, a sua avó contou para sua mãe, que contou para você, que vai contar para o seu neto, que vai contar para o seu bisneto e assim vai. Então, essas histórias, elas vão passando, essas tradições, né? Não só lendas, como danças, brincadeiras de roda, por exemplo, amarelinha,
cantigas de roda, tirei pau no gato, ciranda cirandinha, né? Pular corda, brincadeira de elástico, peão, pipa, né? Eu vejo muito assim, passando de carro, tem muita gente na rua soltando pipa. Pipa é perigoso, como eu já falei num outro vídeo. Mas é algo que é passado de geração em geração também. Faz parte da cultura, né? Infelizmente, pipa tem a linha tem cerol e cerol machuca feio as pessoas. Então tem que ter muito cuidado, tá? Enfim, então tudo isso faz parte da história do nosso folclore. Esse nosso folclore, ele vem através quando o Brasil começou a ser formado, tá? O povo que começou a formar o nosso país. Porque a gente sabe que há muito tempo atrás, o Brasil, muito tempo atrás, era habitado pelos indígenas, certo? Os indígenas ficavam aqui, não tinha prédio, não tinha carro, não tinha nada disso. E aí, algumas expedições vieram da Europa, caravelas, barcos, e aí o Brasil, tô passando essa história assim meio rápida, né? Porque não é só isso. A gente vai aprender depois, mais pra frente, com calma, tudo isso daí. E aí, o Brasil foi começando a ser povoado, tá? Essas pessoas, elas vieram de outros lugares. Lá atrás no livro tem, tá, pessoal? Já mostrei, todos os módulos tem. Então, aqui tá o Brasil, tá? Tô olhando de cabeça para baixo, meu Deus. Aqui tá a Europa. E aí, muitos povos aqui da Europa, eles começaram a vir de navio para cá. Assim parece que é rápido, né? Mas não, tá? Dias, meses, semanas, meses, até chegar aqui. E cada um foi ocupando uma parte do Brasil, de lugares diferentes. E eles foram trazendo culturas, tradições, danças, ritmos, comidas diferentes para cada parte do nosso país, certo? Então, um grupo foi para a região norte, o outro grupo, região nordeste, o outro grupo foi para a região norte, outro grupo foi para a região sul, outro grupo para a região sudeste, tá bom? E aí, cada pedacinho desse nosso país foi colonizado por pessoas de países diferentes que vieram lá da Europa. Voltando, da Europa é esse pedacinho aqui, ó. Tá? Esse pedacinho aqui, ó. Tá bom? Enfim, por isso o nosso Brasil ele é tão rico culturalmente, porque ele foi colonizado, povoado por pessoas de outros países. Então, ele é tão rico assim de danças, comidas, histórias, lendas, por conta disso, tá bom? E por que é importante conhecer as narrativas, as histórias de origem popular que fazem parte do nosso folclore? Justamente por conta disso, porque a gente vai passar para frente, adiante tudo isso que a gente aprende e aprendeu, ok? E faz parte da nossa história. E é muito importante a gente conhecer a nossa história, ok? Então vamos lá, página 10. Início de conversa. Os personagens Pedrinho e Saci do Sítio do Pica-Pau Amarelo têm a missão de encontrar Narizinho, a prima de Pedrinho, que foi raptada e enfeitiçada pela Cuca. Porém, a bruxa só acabará com um encanto lançado na menina se os dois aventureiros levarem um fio de cabelo da Yara. Yara é a sereia, tá? O que acontece, pessoal? Quando a gente lembra da Yara, a gente acha que a Yara é fofinha, bonitinha, princesinha, chorosinha lá do filme das princesas. Então, essa sereia é a princesa, perfeito, não tem problema. Essa história é a história lá da Disney, certo? Só que a Yara da lenda, a lenda da Yara é mais ou menos assim, ó. A Yara é muito bonita, tem um cabelão, sereia, pá, ficava lá no mar, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá. Ela viu o pirata, cantava não nessa voz, senão o pirata nem chegava perto dela. Mas daí o pirata vinha e aí ele ficava encantado, porque a sereia era gata, e aí ele ficava louco pela Yara, só que a Yara ele morria, entendeu? Essa é a lenda. Então os navios, eles se perdiam, os piratas saíam de lá e tal, por causa da Yara, entendeu? Então a Yara não é essa coisinha fofa lá da princesa, a lenda mesmo aqui, entendeu? Não é essa fofinha, né? Mas, meu Deus, Tia Cristo, acabou. Eu achava que a Pequena Sereia era maravilhosa. Não, a Pequena Sereia é maravilhosa, eu adoro Ariel. Não gosto. Sabia de todas as músicas dela, porque é da minha época, então eu via a Pequena Sereia, entendeu? Mas enfim. Mas essa Yara aqui,
ela é má, tá? Ela só é bonita, mas ela canta o não assim. E aí o pirata vem e se lasca, porque ela mata o pirata. Enfim, então seria muito perigoso, muito arriscado o Saci e o Pedrinho ir lá tirar um fio do cabelo da Yara, porque, minha filha, o fio do cabelo da Yara ia ser tenso conseguir isso. Então presta atenção. Pedrinho e Saci são muito espertos e corajosos, mas a Yara é perigosa. Entendeu? Você acha que eles vão conseguir um fio de cabelo dela? Por quê? Bem, eu acho que consegue, porque eles, se vocês forem ver a série do Sítio do Pica-Pau, Saci e Pedrinho são, ó, parceiros, fazem várias aventuras e é muito legal. Então eu acho que eles conseguem. E o bem sempre vence o mal, né? De um jeito ou de outro, seja pouco tempo, muito tempo, o bem vence o mal sempre. Enfim, o que você acha que os dois amigos vão fazer para conseguir um fio de cabelo da Yara? Agora leia o capítulo do romance O Saci de Monteiro Lobato e neste episódio Pedrinho e Saci saem à procura da Yara. Pessoal, olha só. Já começando a fazer esse vídeo, aí eu comecei a contar a história e falei assim, cara, tá muito sem graça. Então a gente tem que fazer um negócio muito legal, porque senão ninguém vai querer ver meu vídeo, vai falar, essa professora é chata, não aguento mais ver esse vídeo, então tem que ser um negócio legal. Aí eu pensei, eu vou pegar uns negocinhos pra, tipo assim, representar os personagens. Eu vou ser a narradora, eu vou ser o Saci, eu vou ser Yara e eu vou ser o Pedrinho. Como eu não sei, mas eu vou ser, tá bom? Então preste atenção. Preste atenção também na entonação da voz. O que é entonação? Entonação é a forma como a gente fala, né? Se eu ler tudo rápido, ó, vou ler só a primeira parte rápido. Os personagens de Pedrinho e Saci do Sítio Pica-Pau Amarelo têm a missão de comprar Narizinho, a prima do Pedrinho que foi raptada e viciada pela Cuca, porém a bruxa é só... Não dá pra entender. A gente tem que respeitar ponto, respeitar vírgula, ter atenção. Quando a gente inicia a fala de um personagem, a gente usa travessão. Logo aí no primeiro parágrafo tem uma fala. Por que eu sei que tem uma fala? Porque eu tenho visões além do alcance? Não, eu não tenho visões além do alcance. Eu já vi ali o travessão. E se tem um travessão, eu sei que indica a fala, tá bom? E parágrafo, quando a gente muda o assunto ou a fala, então tem que prestar atenção. Quando tem ponto, eu paro e respiro. Às vezes eu tô lendo e se eu esqueço o ponto, eu tenho que voltar para ler de novo. Vocês já perceberam? Porque assim, eu não sou perfeita, às vezes eu erro, faz parte. E aí vocês podem ver que é importante a gente respeitar essa pontuação. Fechou? Então eu vou começar, preste atenção, acompanhe a leitura comigo, tá bom? Então vamos lá. Saci. Gente, meu gorro tá maravilhoso. Serei Saci agora. Meu Deus. O problema é quando eu saio Saci. Gente, finge que é o Saci. Então vamos lá. Começou o Saci. Jesus. Vamos à cachoeira onde mora Yara, disse o Saci. Essa rainha das águas costuma aparecer sobre as pedras nas noites de lua. É muito possível que possamos surpreendê-la e pentear os seus lindos cabelos verdes com um pente de ouro que usa. Peraí, agora é o Pedrinho. Dizem que é uma criatura muito perigosa, murmurou o Pedrinho. Peraí, Saci. Perigosíssima! Todo cuidado é pouco. A beleza da Yara dói tanto na vista dos homens que os cega e os puxa para o fundo d'água. A Yara tem a mesma beleza venenosa das sereias. Você vai fazer tudo direitinho que eu mandar? Do contrário, era uma vez o neto da Dona Benta. Pedrinho prometeu obedecer-lhe cegamente. Ou seja, eu ia obedecer de qualquer jeito. Meu Deus, a professora ficou descabelada. Mas vamos lá, segue o plano. Andaram. Por fim chegaram a uma grande cachoeira, cujo ruído já vinha ouvindo de longe. É ali, disse Pernita apontando. É ali que ela costuma vir pentear-se ao luar. Mas você não pode vê-la. Tem que ficar bem quietinho, escondido aqui atrás dessa pedra e sem licença de pôr os olhos na Yara. Se não fizer assim, há de arrepender-se amargamente. O menos que poderá acontecer é ficar cego. Pedrinho prometeu e, de medo de não cumprir o prometido, foi logo tapando os olhos com as mãos.
O Saci partiu saltando de pedra em pedra, para logo desaparecer por entre as moitas de samambaias e begônias silvestres. Begônias são plantas, tá, gente? Já fiz descabelada, vamos lá. Vendo-se só, Pedrinho arrependeu-se de haver prometido conservar-se de olhos fechados. Quer dizer, o Pedrinho tinha que ficar lá, ó, de olho fechado, na oração e na fé. Já tinha visto o lobisomem, o caipora, o curupira e a cuca. Por que não havia de ver a Iara também? O que diziam do poder fatal dos seus encantos, certamente que era exagero. Além disso, poderia usar outro recurso, espiar de um olho só. Vai, dá problema, né? Enfim, o gosto de contar a toda a gente que tinha visto a famosa Iara valia bem um olho. Ele achou que se ficasse assim, ó, ia ficar cego de um olho só, entendeu? Vai dar problema. Assim pensando e não podendo por mais tempo resistir à tentação, fez como o Saci. Foi pulando de pedra em pedra, seguindo o mesmo caminho por ele seguido. Súbito, de repente, estancou como um fulminado pelo raio, a galgar uma pedra mais alta do que as outras. Viu, a 50 metros de distância, uma ninfa de deslumbrante beleza, em repouso numa pedra verde de limo, a pentear com seu pente, gente, de ouro. Esse aqui não é de ouro não, é de plástico mesmo. Os longos cabelos verdes cor do mar. Mirava-se no espelho das águas, que naquele ponto formavam uma bacia. Ai, nossa, prendeu o cabelo. Ai, eles formavam uma bacia parada. Em torno dela, centenas de vagalumes descreviam círculos no ar. Eram a coroa viva da rainha das águas. Joia bela sim, pensou Pedrinho. Nenhuma rainha da terra jamais possuiu. A tonteira que a vista da Iara causa nos mortais tomou conta dele, tá? Ou seja, o Pedrinho foi vendo a Iara, foi ficando vejo, meu Deus, apaixonado pela Iara, enfim. Ele esqueceu até do plano de olhar de um olho só. Estava com os dois arregaladíssimos. E sem olhos tivesse, com todos olharia. O cabelo em pé, meu Deus do céu. Enquanto isso, ia o Saci se aproximando da mãe d'água, cautelosamente, com infinitos de astúcia para que ela nada percebesse. Mãe d'água também é outro nome da Iara, tá, pessoal? Quando chegou aos poucos metros de distância, deu um pulo de gato e nhoque, furtou o fio de cabelo, puxou o cabelo da Iara. O susto da Iara foi grande, que desferiu, ou seja, deu um grito, e se precipitou-se nas águas, desaparecendo. Ou seja, precipitou-se, mergulhou nas águas e sumiu. O Saci não esperou mais. Com espantosa agilidade de macaco, aos pinotes, saltando as pedras de 2 em 2, de 3 em 3, num momento se achou no ponto onde Pedrinho, ainda no deslumbramento da beleza, Pedrinho estava lá, babando a beleza da Iara, tudo acontecendo e Pedrinho tá lá, esperando a Iara. Enfim, jazia de olhos arregalados, imóvel, feito uma estátua. Saci, gente, pegar o Saci. Louco! Exclamou o Saci, lançando-se a ele e esfregando-lhe os olhos com um punhado de folhas colhidas no momento. Não fosse o caso ter posto aqui ao meu alcance esta planta maravilhosa e você estaria perdido para sempre. Louco, 10 vezes louco, louquíssimo que você é, Pedrinho. Por que me desobedeceu? Não pude resistir. Era tão linda, que me considerei feliz de perder até os 2 olhos em troca do encantamento de contemplá-la por segundos. Ou seja, no final deu tudo certo, eles conseguiram o fio de cabelo, mas o Pedrinho não obedeceu. Ainda bem que você é obediente, né? Tenho certeza, tu é obediente, não é?
Porque quando a gente é desobediente, corre riscos. O Pedrinho correu riscos. A sorte é que não deu nada de errado. E essa história, ela continua, tá? Por isso que tem esses 3 pontinhos aqui, ó. Tá vendo? Ela continua, tá? Tem um livro... Poxa, não peguei o livro. Eu tenho um livro. De Monteiro Lobato, que tem várias histórias, tá? Eu vou... Na próxima aula eu trago aqui pra vocês verem, porque eu não sei cortar o vídeo. Na verdade é porque eu não sei cortar aqui, né? Eu já contei essa história pra vocês tristes. Enfim, na próxima aula eu trago um livro pra mostrar pra vocês, tá? Tem um livro muito legal, tem várias histórias, então dá pra ler e ler muito bom. Vamos lá. Quem escreveu toda essa história do sítio foi o Monteiro Lobato. Esse cara que tá aí, ó, o desenho dele. É uma caricatura, um desenhozinho dele, tá? Quem foi o Monteiro Lobato? Considerado um dos escritores mais importantes do Brasil, José Bento Monteiro Lobato nasceu em Taubaté, São Paulo, em 1882. Tá vendo que eu respeito? Taubaté, São Paulo, em 1882, tá? No texto tava pegando um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Aí tinha hora que pulava alguma coisa que tá errada, tem que falar com calma. Mas é porque eu tava fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Quando a gente faz a leitura, a gente tem que ler pausadamente, tá? Na parte de narração, eu falava pausadamente. Então, é importante durante a leitura fazer isso. Quando a gente acabar aqui o vídeo, tenta ler pausadamente para você ir em frente ao espelho. Eu já tinha falado com alguns alunos, eu acho que na época da presencial, das aulas presenciais, que é muito legal a gente ler e se olhar lendo, né? Você lê e fala e se olha, porque é uma forma de você ver se você está lendo bem, tá bom? Criador do sítio Pica-Pau Amarelo, suas obras de maior sucesso foram escritas para o público infanto-juvenil. Livros como O Saci e Reinações de Narizinho conquistaram e conquistam leitores há gerações. Agora vamos às atividades. Vamos lá? A gente tem atividades na página 14, na página 15 e na página 16 e a 17 eu vou ler com vocês. Eu vou ler o número 1, 2 e 3, que é a parte de interpretação do texto. E aí a gente vai dar aquele tempinho que vocês dão uma pausa para responder e a gente faz a correção, fechou? Então vamos lá. Os amigos conseguiram pegar o fio do cabelo da Yara? O modo como eles agiram era o que você imaginava antes da leitura? Sim, né? Enquanto o Pedrinho estava lá encantadão com a Yara, né? O que aconteceu? O Saci conseguiu pegar. Mas eu esperava que eles fossem conseguir. Eu acho que vocês iam também. O problema foi só o Pedrinho, né? Que o Pedrinho vacilou, né? Porque não obedeceu. Ele podia ter ficado como cego, né? Ou a Yara fazer algum mal pra ele. Ainda bem que a Yara tomou um susto e partiu, certo? O que você achou da atitude do Pedrinho ao desobedecer às recomendações do amigo? Arriscado, certo? Porque se o amigo fala, amigo, não vai lá porque pode ser perigoso. Nosso plano é esse, a gente tem que seguir o plano. Se não, se der erro, lascou-se, né? Não preste atenção. Se você estivesse no lugar do Pedrinho, também teria curiosidade de ver a Yara? Por quê? Então, na verdade, a gente tem que obedecer, mas a gente ia ficar curioso, né? Porque a gente ia querer ver a Yara, né? Imagina, a Yara tá ali. Tá ali, mas não olha não. Não tem como não olhar, tu vai querer olhar a Yara. Enfim, porque é curioso, né? Você ia querer ver? Queria, né? Por quê? Porque eu sou curiosa. Tem alguém aí que não é curioso? Talvez tenha alguém que ia ter que ficar com medo, né? Talvez quem respondeu que não, talvez seja porque tinha medo de alguma coisa errada também, tá bom? Então vamos lá. Dá o pause, faz a atividade da página 14, 15 e 16, certo? E aí nós vamos para a correção. E aí eu faço a leitura da página 17, ok? Vamos lá? Pause, fez, vamos lá. Responda as questões de acordo com a primeira fala do Saci. Onde a Yara vive e quando ela costuma aparecer? Então, vamos lá. Ela vive em uma cachoeira e costuma aparecer sob as pedras em noites de lua. Então, é só você ir lá no texto, procurar e copiar. Se quiser escrever com as suas palavras, também pode, só que tem que ser mais ou menos isso aí que eu falei. Vou repetir. Ela vive em uma cachoeira e costuma aparecer sob as pedras em noites de lua. Início de frase com letra maiúscula, final de frase, ponto final, ok? Se o vídeo cortar, vocês já sabem, tá, pessoal? Eu boto parte 1, parte 2, fechou? Vamos lá. Por que a Yara é perigosa?
porque a beleza dela cega os homens e atrai ele para o fundo das águas, né? Porque a beleza dela, o canto dela, porque eu falei o canto, tá certo também, tá? Aqui no livro fala só da beleza, mas quem escreveu por um acaso botou canto também pode colocar certo, tá? Porque a beleza dela cega os homens e atrai eles para o fundo das águas. Na verdade, esse cega é porque ele fica tão apaixonado, tão entusiasmado com a beleza dela, que ele não enxerga mais nada, só vê o que está ali na frente dele, que é ela, e acaba, morrendo. A beleza da Yara é comparada à beleza de qual dos seres abaixo? É comparada à imagem que é da sereia, certo? Então vai pintar a sereia. Capricha nesse desenho, nessa pintura? Olha, eu não tô olhando não, mas eu vou acreditar e confiar em vocês que essa pintura vai ficar linda. Lembrando que não pode pintar de canetinha nem de giz de cera, tá? Tá valendo ainda, tá bom? Porque senão mancha o livro todo e a gente tem que ser caprichoso, tá bom? Caprichosa e caprichoso, fechou? Continuando, página 15. Deixa eu botar aqui a página 14. Quem quiser, já sabe todo o esquema, né, pessoal? Dá o print, corrige. Vamos lá. Que outros nomes a Yara recebeu no texto? Rainha das Águas, Ninfa de Deslumbrante Beleza e Mãe d'Água. São esses 3 nomes que ela é chamada no texto. Vou repetir, Rainha das Águas, Ninfa de Deslumbrante Beleza e Mãe d'Água. O que aconteceria de menos grave se o Pedrinho não obedecesse às recomendações do Saci? Ele poderia ficar cego. E, em sua opinião, o que poderia acontecer de mais grave? Eu acho que é ele morrer, né? Ok, ele morrer. Eu acho que esse seria o mais perigoso de todos, né? Porque daí não ia ter jeito. 4. Contorne a imagem que representa o local onde passa o episódio narrado. É no mar? É no deserto ou é na cachoeira? Na cachoeira? Na cachoeira. Então circula a cachoeira. A história que você leu é real ou fictícia? Explique a resposta. Vamos lá. Real é algo que acontece de verdade. Fictícia é algo que é narrado, contado e que é da nossa imaginação. Então, essa história é real ou é fictícia? Ela é fictícia. Por quê? Porque sereias não existem. Elas fazem parte do folclore brasileiro, da imaginação, ok? Então, ela é fictícia porque a sereia, né, e o Saci também fazem parte do nosso folclore, ok? As narrativas podem ser contadas pelo narrador observador, aquele que conta a história sem participar dela, ou por um narrador personagem, quando é um dos personagens que narra a história. Qual é o tipo de narrador do texto que você leu? O narrador do texto, agora que eu li, fui eu, né? Eu fazia parte do personagem? Chacris era parte dos personagens? Não, certo? Então, esse texto tem um narrador observador, tá? O narrador desse texto não é um personagem. Se esse texto estivesse sendo contado pelo Pedrinho, pela Narizinho, pela Dona Benta, pela Tia Anastácia, beleza, seria um narrador personagem. Só que não é. É um narrador observador. Então, a gente vai escrever o número 6, narrador observador, tá bom? Vou botar aqui só para quem não pegou, dá o print, tá? Aí dá o print e corrige. Vamos lá. Um texto narrativo apresenta a situação inicial, conflito, que é o momento da tensão do que está acontecendo, clímax, que é o que está mais perigoso, que foi na hora lá que o Pedrinho chegou perto da sereia, né, tal. O desfecho, que é o final, quando tudo se resolve. Associe uma das partes aos acontecimentos do texto, que de acordo com as cores indicadas a seguir. Pessoal, isso aí tem a ver com a construção da redação que a gente pede para vocês. Lembra que a tia Cris falou que a redação ela precisa ter início, meio e fim, certo? No início, geralmente, vai começar a história, explicando onde está, quem é, o que vai acontecer, o que pode acontecer. No meio é o que vai acontecer, o que está acontecendo, né? E no final é como essa história terminou. O problema que aconteceu, como se resolveu, né?
O final vai ser sempre como as coisas se resolveram, tá bom? Por isso que eu peço para geralmente fazer 3 parágrafos, porque aí fica bem explicado. Mas não tem que ter só 3 parágrafos, podem ter mais parágrafos, tá? Mas no mínimo, a redação eu peço para colocar esses 3. Para quê? Para você saber que no início eu vou colocar como o início mesmo, né? Sobre o que você vai falar, o que está acontecendo e como se resolveu. Mais ou menos assim, tá bom? Então, Pedrinho fica encantado pela Yara e Saci tenta roubar o fio do cabelo dela. Vai ser qual? Vai ser amarelo. Pedrinho e Saci vão para a floresta com uma missão. Vai ficar o quê? Foi a situação inicial, azul. Saci consegue roubar o fio de cabelo de Yara e quebra o encantamento do Pedrinho. Vai ficar como? Verde, que é o desfecho, é como se resolveu. E Pedrinho e Saci se aproximam dela. Foi o conflito, foi logo depois que começou a história, certo? De vermelho. Vamos lá. Então vai ficar amarelo, azul, verde, vermelho, tá? Releia o trecho abaixo. Andaram. Por fim chegaram numa grande cachoeira, cujo ruído já haviam ouvido de longe. Já estava ouvindo o barulho da cachoeira. Quem já foi à cachoeira? Aqui, sabe que quando a gente vai chegando perto, a gente vai ouvindo o barulhinho da água, entendeu? É mais ou menos isso. Aí quando a gente vai chegando perto do mar, e a gente vai ouvindo aquele barulhinho do mar, tá? Assinale a alternativa correta sobre a repetição da palavra andaram. O que significa? Por que botou andaram? A repetição reforça a ideia de que eles andaram pouco ou a repetição reforça a ideia de que eles andaram muito? Muito, né? Andaram. Ou seja, andaram muito, tá bom? Então a gente vai marcar o de baixo. O texto que você leu é um texto de um romance. Uma narrativa fictícia, ou seja, que não é de verdade. É criado, é da nossa imaginação, tá bom? Que contém personagens, narrador, tempo e espaço. Os textos narrativos apresentam situação inicial, conflito, clímax e desfecho, que é o que a gente aprendeu ali em cima. Vou colocar aqui pra gente corrigir. Gente, lembra, por favor, de corrigir, tá bom? Preferencialmente de caneta vermelha ou azul, tá bom? A correção pode ser de vermelha. E escrever de vermelho, não, ok? Vamos lá. Tradições de boca em boca, página 17. Vocês lembraram de botar a data? Porque eu não lembro, né? Se eu falei, acho que eu não falei, não. Lá no início, na página 8, coloca a data de hoje, tá bom? Não esquece, tá? Vamos lá. Tradições de boca em boca. O boto é cor de rosa? O boitatá é um boi? Vamos brincar de amarelinho? Está na hora do lanche, que tá um acarajé e uma cocada. Acarajé é uma comida típica, tá? Tem muito na Bahia, mas aqui no Rio de Janeiro também tem. O folclore brasileiro é conhecido em todas as regiões do Brasil por meio de tradições populares. Os indígenas nos ensinaram a dormir em redes, a respeitar a natureza e os animais, a cultivar as plantas, a tomar banho todos os dias. Eles nos ensinaram também sobre as lendas que explicam a origem das coisas. Dos personagens folclóricos, tá vendo? Tem que prestar atenção no ponto, senão vai embora, já é. Aí perde o entendimento, perde o sentido,